Olá pessoal, então hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as alterações da Lei 13.964, o chamado pacote anticrime no Código de Processo Penal, especialmente no tocante à possibilidade de decretação da prisão preventiva. Vamos lá. O pacote anticrime, acredito que a ideia do legislador aqui foi tornar mais séria a decisão que decreta uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, e acabar com a banalização das prisões preventivas. Tá ok? O artigo 312, acrescentou-se na parte final, como nós podemos ver, que foi de vermelho. Então vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Até aí tudo bem, permaneceu inalterado. Porém, o legislador trouxe na parte final a necessidade que ela só seja decretada quando houver perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Isso é o que já a doutrina trazia, que é o perigo libertatio, ou seja, o perigo na liberdade. Porém, o legislador preferiu reforçar e trazer expressamente essa ideia no artigo 312. Como se vê, as quatro hipóteses para a decretação da prisão preventiva permanecem inalteradas, quais sejam garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Entretanto, para a decretação da prisão preventiva, o pacote anticrime, além da prova da existência do crime, fumus commissi delicti e o perigo libertate, ou os indícios de autoria, ele traz um requisito obrigatório, que é o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Como se sabe, a prisão preventiva, por diversas vezes, ela era decretada com base em decisão genérica. Simplesmente, na decisão, o juiz falava, trazia para assegurar a aplicação da lei penal, mas não fundamentava concretamente qual era o perigo da liberdade que aquele investigado, aquele indivíduo gerava a aplicação da lei penal, certo? Além disso, pessoal, o pacote anticrime ele vai muito além. O legislador ele vem reforçando por diversas vezes a necessidade de fundamentação concreta. Então vamos lá, artigo 312. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneo. Aqui, pessoal, nós temos o princípio da contemporaneidade. A doutrina já defendia, já havia jurisprudência nesse aspecto. Porém, o legislador agora trouxe de maneira expressa no artigo 312. Ou seja, então não se pode decretar uma prisão preventiva sobre um fato que já se passou hipoteticamente 6 meses, 2 meses, 3 meses e não tem nenhum fato atual que justifique a medida adotada. Então não basta, hipoteticamente, alguém está sendo investigado por homicídio e permaneceu ali durante 3 meses solto enquanto a investigação ocorria e ele não cometeu nenhum fato que justificasse, neste momento, a decretação da prisão preventiva. Então não pode o juiz, depois de 1, 2, 3, 4 meses, ou eu já vi situações até com maior período, então 1 ano, 2 anos desde a prática do fato,
não havendo um fato novo, simplesmente decretava-se uma prisão preventiva, uma medida cautelar, ok? Então agora o legislador exige de maneira expressa que essa decisão esteja motivada e fundamentada no perigo concreto da liberdade do indivíduo, com fatos atuais ou fatos contemporâneos, tá ok? É o princípio da contemporaneidade das medidas cautelares. Vamos lá, o artigo 313. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, como decorrência imediata da investigação criminal ou apresentação ou recebimento da denúncia. Então, se o investigado permaneceu em liberdade até o recebimento da denúncia, o simples recebimento da denúncia não é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, ok? Deve estar demonstrado qual é o perigo da liberdade desse sujeito. Então, não pode o juiz, ao receber a denúncia, decretar a prisão preventiva, a menos que tenha ocorrido um fato novo, contemporâneo ao recebimento da denúncia. Então, ou seja, a prisão preventiva ela não pode ser utilizada como antecipação de pena. Ela deve ser uma medida extrema, tá? Para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal com base em fatos contemporâneos e que demonstrem concretamente o perigo da liberdade desse sujeito. Continuemos. Veja, o artigo 315, ele volta a ratificar o que já estava no 312. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Vejam, o legislador fez questão de ratificar o que já havia dito anteriormente. Então, o juiz deve motivar concretamente essa decisão. Então, ele vai demonstrar, o investigado, enquanto solto estava, ameaçou a testemunha, ou o investigado tentou empreender fuga, ou o investigado fugiu do distrito da culpa, o investigado voltou a cometer crimes, tá? Então ele é contumaz na prática delitiva, então há um risco concreto à ordem pública. Então o juiz vai ter que motivar, fundamentar essa decisão, tá ok? Inclusive, o parágrafo 2º do artigo 315, ele vai trazer várias hipóteses que o juiz deve observar. Não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então não se aceita aqueles modelos, aqueles modelão, copia e cola, tá ok? Então deve explicar concretamente naquele caso qual é o perigo da liberdade, qual é a fundamentação daquela decisão. Não se pode apenas trazer um conceito doutrinário do que é garantia da ordem pública, perigo libertate, tá? E não pode trazer algo genérico, tem que ser algo concreto e não basta trazer o dispositivo legal ou parafrasear o dispositivo legal, ou trazer mesmo conceitos da doutrina. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, é o copia e cola, não mais é aceito, ok? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse ponto, o legislador ele trouxe um conceito que foi trazido na edição do Código de Processo Civil, que também trouxe essa ideia de que o juiz deve enfrentar os argumentos. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento. Interessante esse último inciso. Ele traz aqui que deve o juiz, inclusive, enfrentar argumentos da defesa que cita súmula, jurisprudência ou precedente. Ou seja, então, aquilo que a jurisprudência já vem decidindo, caso a parte traga isso no processo, o juiz deverá demonstrar concretamente que a situação do caso é diferente daquele, o lead case da jurisprudência, da súmula, ou demonstrar que houve uma superação dessa decisão judicial, dessa jurisprudência, desse precedente judicial. Ok, pessoal? Então vejam que o pacote anticrime trouxe vários fundamentos para tornar a decisão baseada em fatos concretos, não mais se permitindo decisões genéricas. A situação de perigo ocasionada pela liberdade do acusado, assim, deverá ser calçada em fatos novos e contemporâneos, não demonstrada na decisão que decreta a prisão preventiva, os fatos novos e contemporâneos que ensejariam o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a decisão será considerada omissa, ensejando a oposição de embargos de declaração. Ou seja, a defesa, caso a decisão não traga essa fundamentação idônea, calçada em fatos novos, contemporâneos, que demonstram perigo à liberdade, poderá impor embargos de declaração, para que o juiz demonstre ou explique essa decisão. Tá ok, pessoal?